Perfeito. Já deu 4 horas. Quer começar, Thiago? Começa por aqui? Uhum. Vendedor vive de comissão? É quase isso, Salles. Na verdade, não só de comissão viverá o vendedor, né? Mas de outras coisas também, como salário fixo, né? Projeção de carreira, né? E entre outras coisas. Boa tarde, Cristiane, desculpe. Legal. Pessoal, são 4 horas e 1 minuto. Acho que a gente pode começar, né? Então, vou falando aqui, se alguém quiser chamar aqui para fazer alguma pergunta mais pontual, fique à vontade, né? A Ju acho que vai fazer a abertura aqui para nós e a gente já segue com a apresentação. Boa tarde, pessoal. Que nem eu comentei no começo, mas acho que ainda não tinha entrado bastante gente. Podem deixar dúvidas aí nos comentários que a gente vai responder tudo no final. Eu sou a Júlia, sou Head de Marketing aqui na Sales Hunter. É um prazer estar abrindo a conversa do Tiagão hoje, que ele vai se apresentar daqui a pouco, mas acho que vocês já devem conhecer ele aí do LinkedIn, principalmente pelo objetivo dessa chamada que surgiu de um post do LinkedIn, que depois ele vai falar sobre isso, né? Então é ele que vai conduzir o nosso bate-papo de hoje. Ele é head de vendas e parcerias aqui na Sales Hunter e ele está todos os dias aí mergulhado na realidade dos times comerciais e também nos bastidores das decisões que realmente movem a receita aí. Então, nos últimos dias ele fez uma publicação que gerou muita repercussão, trouxe dúvidas, opinião bem forte também aí de quem comentou. E daí a gente conversando, entendeu que era um momento ali de desenhar uma apresentação mais coerente para vocês, para conseguir organizar melhor os pensamentos e também mostrar sobre metas, modelos de remuneração, as coisas que realmente fazem sentido hoje em dia. Então, a nossa ideia hoje é pegar tudo isso do post, as dúvidas que despertou e tudo mais, e transformar em algo prático, né, com mais clareza. Então, obrigada, Tiagão, por aceitar o nosso convite e sucesso aí na chamada. Legal, pessoal. Então, alguns de vocês já me conhecem pelo LinkedIn, né? Eu trabalho o nosso trabalho aqui basicamente é recrutar para a área de vendas. Então, diariamente a gente entra em reunião, fala com o cliente, fala sobre estrutura comercial, fala sobre salário, fala sobre comissão. E ali no início, eu gosto muito de publicar no LinkedIn, eu tenho uma regularidade de publicar quase todos os dias, e tenho voltado muito para o mercado de vendas B2B, né? O que realmente pega. Tem pessoas que gostam das minhas publicações, tem bastante comentário, e dessa vez eu pensei, poxa, esse assunto do salário fixo mais comissão, né, é um assunto que está batendo em muitos lugares. Então, a gente teve ali uma boa quantidade de pessoas interagindo, compartilhando, comentando, né? E eu resolvi trazer isso como Sales Talk, né? Então, uma forma da gente ajudar o mercado a entender um pouquinho melhor como é que se dá essa arquitetura de vendas, né? Mas também, se alguém quiser falar sobre recrutamento para a área comercial, né, fique à vontade, é só ler o QR Code que está aqui na tela agora e nos chamar, tá bem? Eu vou passar então aqui para a nossa apresentação, que foi basicamente essa publicação, né? Então, até um pouquinho antes da nossa reunião, estava com quase 150 mil visualizações, 1.898 pessoas chegaram a reagir, 231 comentários, mais de 100 compartilhamentos. Então, é um assunto que a gente bateu num ponto muito central, que é o salário fixo versus o ciclo de venda, né? Então, o salário fixo aqui, ele tem que ser alto ou baixo. Isso vai depender muito do meu ciclo de vendas. E eu vou trazer aqui alguns insights para vocês, para descortinar um pouquinho de como é essa arquitetura, o que é o ideal. Quando eu publiquei, né, naquele tema, né, a ilusão do fixo, baixo, variável, agressivo, muitas empresas, elas acabam contratando nesse formato. Dizem para o cara, olha, o salário fixo aqui é 2.000, é 3.000, mas se tu vender bem, tu vai ganhar 20 mil. Então, essa é uma realidade dura que acontece com muitos vendedores. Só que, às vezes, por não entender esse ciclo de venda, quanto tempo que eu vou levar para fechar esse negócio? Eu entrei hoje na empresa.
eu vou levar quantos dias para conseguir fechar esse negócio? Então, uma outra coisa que acontece também, corretor, né? Muitos corretores também acabaram publicando ali, às vezes fica 100 só na comissão, só no sucesso, ele precisa às vezes esperar um ano e pouco para fazer alguma venda. E isso não é sustentável, né? Ou empresas também que pensam, poxa, já coloquei bastante gente, mas não deu certo, nunca tive um comercial bom, né? Então não adianta eu pagar um fixo muito alto. Ou eles falam assim, vendedor bom é o que não está olhando para o fixo, está olhando para a comissão. Aí eu digo, não é bem assim. Por quê? O vendedor, na rotina dele, ele vai precisar pagar o aluguel, pagar a comida, ele tem que ter um mínimo básico ali para poder se sustentar. Tem uma outra coisa também que vai acontecer. O ciclo de venda, se é 30 dias, eu posso fazer um salário fixo diferente de um ciclo que vai levar 90, 120, um ano, 2 anos, né? Eu já trabalhei em empresas onde o ciclo era 2 anos. E se eu não tivesse um fixo que sustentasse isso para ganhar uma comissão só daqui a 2 anos, quem é que fica? Então, qual é a realidade que acontece, né? Então, eu chamei aqui o ciclo do amadorismo, né? Por quê? Faz uma contratação barata, então uma pessoa, às vezes, que está sem emprego, às vezes outras coisas, assim, que acaba sendo um momento, assim, olha, muito importante, preciso desse emprego, né? Acaba aceitando aquele salário, a empresa treina, desenvolve, começa a trabalhar, o que dá lá na frente daqui a pouquinho? Turnover. Por quê? A empresa está treinando para o mercado. Ou seja, investiu no profissional, mas ele viu que não é possível fazer o salário que ele imaginou no início, chegou uma outra empresa, ofereceu um salário fixo um pouquinho mais alto, ele vai para lá. O que também acontece? O CAC acaba explodindo. Por quê? Às vezes eu tenho uma pessoa júnior tentando fazer uma venda complexa, porque tem um fixo aqui que a empresa quer pagar aquilo ali. Só que daí o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ele acaba explodindo, né? Então, tenho feito bastante isso, das empresas que eu tenho passado, calcular o CAC. Então, fazer planilha mesmo, ou outras formas, né? Mas a gente precisava entender, é sustentável ou não é? Qual é o meu LTV? Quanto que eu vou gastar aqui para adquirir um novo cliente? Qual o ROI da área? Então, são perguntas que um head precisa responder todos os dias, né? Reuniões mensais, quinzenais, para uma alta gestão, né? E também o que acontece, muitas vezes por ter uma pessoa que não é tão qualificada para aquilo ali, eu acabo queimando o lead, né? Então, é um ciclo que é vicioso e que acaba não trazendo o resultado que a empresa espera. E também frustra o vendedor porque, poxa, não consegui, né? Então, tem um custo muito mais alto aqui, que às vezes acaba não aparecendo, né, que é o salário base, né, da pessoa, que é o custo de recrutamento e seleção, o tempo de onboarding, treinamento, o custo de oportunidade, o lead queimado, que a gente falou ali anteriormente, o dano à marca que pode existir, por exemplo, não existe uma segunda vez para fazer uma venda bem feita. Então, se tu não representa bem a empresa, ou se uma pessoa está lá na ponta com um salário fixo muito baixo, não está feliz com aquilo que ela está fazendo, como é que ela vai vender bem, né? Então, não é só, às vezes, 1, 2, 3, 4 meses, às vezes é um semestre, às vezes é um ano perdido. Então, por isso que tem que ter esse equilíbrio, para que não tenha esse desalinhamento, né? E o prejuízo pode ser muito maior ainda para a empresa, porque às vezes poderia botar um salário fixo um pouquinho mais interessante, né, do que tinha imaginado lá inicialmente. Então, qual é essa matemática adequada? Se eu tenho uma venda transacional, vamos pensar aqui, 30, 60, no máximo até 90 dias. Se eu tenho até 90 dias para conseguir fazer a venda, então eu posso ter uma relação mais interessante aqui, que é um 40% salário fixo e 60% no variável, né? Então, se, por exemplo, um vendedor, um closer, né, ganharia 5 mil, ele poderia fazer em torno de 10, 12 aí de total da comissão, salário e comissão, que é on target earning, ou até, né?
Então, seria mais ou menos essa relação. Agora, se eu tenho uma venda enterprise, é um ciclo mais longo, empresas maiores, né, que exige um nível de decisão muito mais alto ou mais tempo, né, como é que eu vou pagar um salário de 5 mil e o cara ganhar uma comissão daqui a um ano e meio? Não tem como, né? Então, eu tenho que carregar de uma forma diferente. Então, 70% vai ser o meu fixo, por exemplo, R$ 8.000, R$ 12.000, né? Quando a gente fala de venda enterprise, dependendo do nível de experiência e tamanho da empresa, salários podem ultrapassar R$ 20.000 facilmente, tá? Eu estou falando para um executivo de vendas, né? Normalmente, conhecendo mais de uma língua, falando inglês, por exemplo, espanhol, né? Tendo um bom track record, né? Aqui em torno de uma pessoa com um salário interessante aqui varia entre 15 a 25, tá? Mais ou menos isso. Obviamente, pessoal, os salários que eu falo vai depender do tamanho da empresa. Se é uma startup que tem 4, 5 anos, provavelmente ela ainda não vai ter uma forma de pagar esses valores, né? Mas empresas bem consolidadas no mercado normalmente fazem isso. E aqui essa relação ela fica mais interessante quando a gente consegue equilibrar, que eu vou dar tempo, né, para que o vendedor ele construa um pipeline adequado, feche as vendas também num tempo adequado, para que ele não se sinta tão pressionado. Meu Deus, eu preciso fechar de qualquer jeito, porque senão eu vou ficar sem comissão, senão eu vou ficar sem dinheiro, né? Então, essas são as coisas que acabam acontecendo. Eu vou trazer aqui também, né, uma outra coisa. Quando um vendedor fica 50% ali da meta, né, acaba ficando um pouco ruim também para ambas as partes, ou seja, ele não ganha uma comissão adequada, ou a comissão é zerada, né, e o custo da cadeira, o custo para aquele vendedor estar ali, muitas vezes ele acaba não se pagando. Então, é uma realidade dura também, porque a empresa precisa pagar a energia, o computador, o espaço que está alocado, o RH, várias outras coisas para funcionar aquele setor comercial. E uma zona padrão aqui que a gente vê mais ou menos, né, que é 80% a 100% da meta. Isso daqui é uma métrica muito saudável. Obviamente, não é todo mês que um vendedor vai passar mais que 100%, mas se ficar entre uma média que mais de 80% já está num nível de saúde muito legal. E nessa zona aqui, o nosso CAC, a zona de 80% a 100%, o CAC já começa a diminuir, o custo de aquisição de cliente. Então, quando ultrapassa aqui os 100% da meta, eu posso ter um acelerador. Por exemplo, tudo aquele que passar de 100% da meta, qualquer coisa nova acima disso, eu vou pagar uma comissão de 150%, 120%, né, do que era da zona até 100%. Mas quanto mais comissão eu pagar aqui, menor vai ser o meu CAC. Então, eu posso, ao invés de limitar, eu já trabalhei em empresas que limitavam o valor da comissão que eu poderia ganhar. Isso eu acho uma forma não muito inteligente de fazer. Por quê? Quanto mais tu vende, menor é o teu CAC. Né? O meu custo de aquisição é menor. Então, posso bonificar quem ultrapassa a meta. Então, se eu quero que todo mundo fique numa zona padrão de 80% a 100% para não pagar muita comissão, é uma forma errada de ver isso, né? Uma pergunta aqui. Pode falar também na perspectiva de executivo contratado com PJ, da Mariana? É legal, tá? A gente vive no Brasil, então é comum a gente trabalhar em vagas como PJ, né? Então, por quê? Uma pessoa que trabalha com PJ, faturando aí 10 a 15, né? Com um faturamento anual aí de R$ 200.000, R$ 300.000, ele vai pagar em torno de 6 a 7% de imposto, né? Para a empresa também que vai pagar fazer esse pagamento, né? Ele não vai ter custo além daquele que foi emitido na nota fiscal do vendedor. Então, acaba que a empresa tem um custo menor, o empregado tem um salário maior também. Vai sobrar mais dinheiro para que o próprio vendedor pague seu INSS, faça aplicação,
do que ficar um imposto retido ali, né? Então, acaba sendo mais interessante, tá, Mariana? PJ, muitas empresas estão vendo com bons olhos e também os vendedores, porque acabam tendo um retorno um pouco melhor, tá? Mas não é todos que gostam disso, e também a gente não pode limitar, né? Então, vai ter pessoas que preferem CLT, né? Mas depois que tu entende um pouquinho da dinâmica, de como tu pode pagar teus impostos, o dinheiro que tu pode deixar aplicado, que vai render um pouco mais, tu acaba preferindo mais o modelo PJ mesmo, né? Não sei se é com todos vocês, mas no meu caso eu prefiro isso, tá? Muito bem. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fica à vontade aí para fazer. O Lucas aqui também tinha perguntado, né? Se não segura o risco e paga um fixo de 10, né? A comissão mais baixa. Sim, normalmente, se tu tens um custo fixo ali de 10 mil, por exemplo, a comissão ela tem que ser um pouco menor. É claro, se tu tiver um ciclo ali até de 90 dias, dá para fazer 50-50, 50% fixo, 50% variável, né? Mas só que se tu tens isso, por exemplo, eu vou fechar uma conta daqui 1 ano e meio, né? Para ter uma comissão lá, normalmente essa comissão é menor para poder sustentar o teu fixo por mais tempo, né? Mas aqui, vamos lá. Por que uma empresa pagaria mais comissão acima da meta, né? Às vezes é meio contraproducente, né? Será que vale a pena a empresa pagar? Sim, vale muito. Por quê? Ali, quando eu tenho a meta abaixo da meta ou muito próximo da meta batida, o custo daquela cadeira ela fica mais alta. Então, se eu colocar aqui alguém que ultrapassa a meta, né? Então, eu vou poder pagar uma comissão um pouco mais interessante, né? E também diminuir o meu CAC, né? Então, ou seja, eu acabei ultrapassando aquele limite que eu tinha, né? Meu custo da área, eu consigo bonificar. Então, eu sempre tive na equipe, né? A empresa que eu passei, que a gente calculava o CAC, né? Sempre, 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 sempre. Então, quem ultrapassava ali os 100% da meta, nossa, o CAC dele diminuía muito. Então, eram pessoas que eram estimuladas de forma financeiramente. Então, se ultrapassar 100% da meta, a gente começava a dar mais dinheiro, dar mais bônus ali para que a pessoa pudesse fechar mais. Uma outra coisa também, a Cristiane perguntou, né? Recebi uma proposta PJ onde seria somente comissão. Pode ser interessante, pode não ser, né? Eu não conheço a proposta, mas teria que avaliar qual é o ciclo de venda, Cristiane. Quanto que é a média que as pessoas vendem dentro do time para você avaliar se faz sentido para ti, né? Muitos vendedores, quando não tem um fixo proposto, eles acabam não aceitando. Mas a dica que eu posso te dar é entenda um pouco mais ali sobre o ciclo de venda. Uma outra coisa que o Vitor colocou aqui, o maior problema é as empresas querendo pagar um valor bem abaixo da média de contratação PJ, né? Por exemplo, um fixo de 2 mil. Sim, acontece bastante, tá, Vitor? A gente se depara com isso quase todos os dias aqui na Sales Hunter. Então, são vagas assim que a gente acaba entendendo um pouco mais da estrutura de venda, como é que o pessoal faz comissão, para daí depois a gente poder falar, olha, com base no mercado, o salário para esse o profissional está mais ou menos em torno disso, né? E é claro, 2 mil PJ eu acho muito baixo, a não ser que seja alguma coisa assim, como para entender como ajuda de custo ou alguma outra coisa nesse estilo, tá? Muito bem. Vamos avançar aqui um pouquinho. Eu queria falar para vocês aqui da sopa de letrinha, né? Que como a gente pode ter tanto de um diretor aqui na chamada, quanto um SDR, então eu só queria trazer aqui algumas coisas para vocês, para clarificar um pouquinho mais. O que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente. Só que eu tenho que colocar o salário dessa pessoa, daquela área, as comissões que ela vai ganhar, mais a ferramenta, por exemplo, o CRM, ferramentas de prospecção, ERP, se for o caso, né? Plataformas, sei lá, né? Tudo aquele que for de tecnologia, mais aquele custo que é do marketing, né? Para gerar, por exemplo, um lead inbound, quanto que custa?
Então, vai estar lá as pessoas que trabalham na área, o quanto que foi investido na campanha, né? E mais a gestão da área também, dividido pelo número de clientes. Então, se eu tenho aqui todo esse arcabouço aqui de coisas funcionando e eu trago 1, 2 clientes por mês, vai ser um CAC muito mais alto do que se eu trouxesse 10, 20, 30 clientes todo mês. Se esse CAC aqui ele não for bem trabalhado, né, na dinâmica aqui de o que a empresa pode pagar, que o vendedor também é adequado para esse produto, né? Então, eu acabo tendo o desequilíbrio aqui. Mas é uma matemática simples, tá? Basta converter aqui, vocês vão ter essa visualização. Aqui o Romeu Oliveira, ele está querendo, já quero negociar, né? Então, eu acho que tem o teu conhecimento, né? O resultado que você traz, o CAC que você carrega, né? E entender um pouquinho disso melhor, né? Qual é o resultado que tu traz para a empresa em cima disso, né? Então, se tu consegue vender bem, vai vir algumas coisas, né? Por exemplo, né? Reconhecimento. Vai vir uma comissão, depois tu torna referência na área e depois tu acaba tendo um pouco mais de liberdade, porque não importa a empresa onde você esteja, você sempre vai conseguir entregar resultado. Mas eu acho que é interessante tu entender como a empresa vê o teu custo versus o resultado que você traz. Tem uma outra coisa também, pesquisa salarial. Daqui a pouco a Sales Hunter vai publicar sobre a pesquisa salarial anual que a gente faz. Então, lá também tem um bom balizamento, né, para que vocês possam olhar esses valores, né. Tanto vai servir para quem é vendedor, tanto vai servir para quem para quem é dono de empresa. O Renato aqui está comentando ciclo de 6 a 9 meses, até mais de um ano, né? Como posso buscar uma remuneração que busque reduzir conduzir o deal para antecipar fechamento e não esperar? Aqui tem uma questão importante. A gente sempre tem que dar uma pensada um pouquinho, né, de como eu esteja bem treinado, entenda bem de um ciclo de venda complexo, de que eu esteja falando sobre a solução para o cliente, não é uma vontade que eu tenho de fechar, né? Então, aqui é técnica, né? Desenvolvimento mesmo, aqui é a habilidade que você tem de entender, de ler tudo isso e levar o cliente para o sim. Muito bem, aqui o Daniel fez uma pergunta interessante, né? O denominador é a quantidade de clientes novos, mas quando o numerador é de um time, né? Novo nome, mais base, e não traz apenas novos clientes. Aí aqui a gente precisa pensar, né? O que vai mexer o ponteiro da balança? É um pipeline cheio de lead ou é o número de venda fechada? Então, aqui, às vezes, como é que eu calculo um CAC de um SDR? É o número de novos clientes, né? É tudo aqui que vai acontecer nesse formato. Muito bem, vou passar aqui um pouquinho. Olha só, tem uma coisa interessante para eu falar aqui para vocês, que é LTV, churn, né, e a venda sobrevivência. Quando eu tenho um vendedor que tem um salário fixo muito baixo, né, e ele precisa fechar alguma venda para conseguir pagar o aluguel, fazer outra coisa assim, eu acabo colocando essa pessoa num tempo todo em escassez. Então, ele vai ficar meio desesperado para fechar uma nova venda. Ele não vai ter tempo de qualidade para construir um bom pipeline e vai fechar qualquer coisa porque, meu Deus, preciso dessa comissão. A remuneração do vendedor é baixa, então ele empurra essa venda. E às vezes pode entrar um fit quadrado. Aí o pessoal lá de CS, né, na hora de implementar, o time que vai fazer depois a execução desse projeto, daquilo que foi vendido, acaba sendo muito quadrado. E pode dar um churn, né, muito precoce também. Então, a venda sai quadrada porque eu tenho um vendedor que está sendo pressionado, ele precisa dar um jeito de fechar logo, porque senão ele acaba passando risco
em diversos pontos. Ou seja, nesse ciclo aqui do fixo baixo, comissão agressiva demais, né, acaba colocando a pessoa em desespero total. Ou seja, gera um prejuízo para a empresa, vai ser mais caro, né? Meu custo aqui ficou muito mais alto. Agora, se eu tenho uma remuneração adequada para aquela pessoa, tenho uma postura consultiva, né, faço uma venda qualificada, eu aumento o tempo de retenção, meu lifetime value, ou seja, o tempo que esse cara ficou dentro da empresa, vai trazer mais resultado para todos. Então, vai ser uma pressão menor do CS no vendedor, vai ser uma pressão menor da empresa no vendedor, vai ser uma pressão menor do cliente na empresa. Todos têm a ganhar com isso. Mas também entendo, né, que o salário fixo também não precisa ser de 10, 15, né, para uma coisa, às vezes, que não faça muito sentido para isso, né? Tem um custo também disso, né? E tem o ROI também da área que ele precisa ser calculado. Então, aqui, olha, para responder também o Romeu aqui e outras pessoas que acabaram perguntando, né? Se eu for negociar com a empresa, né? Qual é o ROI que eu tenho que deixar? O que eu tenho que deixar de dinheiro para a empresa? No mínimo 5 a 7 vezes daquilo que todo o teu gasto, né? Então, se a minha cadeira custa 100 mil por ano, né, eu tenho que trazer de 500, 700 mil reais de nova receita, né? Então, abaixo disso não fica tão interessante, né? Então, aqui muitos se perguntam, tá, beleza, será que eu estou adequado, né? Aí vocês têm que entender, né, quanto que eu gero aqui dentro da empresa. Se a relação tiver maior que isso, dá para conversar, né? Olha, vamos trazer aqui um salário fixo um pouquinho melhor, vamos ajustar a comissão, né? E aqui vocês conseguem entender um pouquinho mais de como funciona toda essa dinâmica. Tem uma outra coisa também que eu acho que deve acontecer com muitos aqui, tá? Às vezes, o salário fixo, né, ou a comissão, eu tanto posso fazer o time crescer, né, eu posso dar muita vontade ali de bater meta, de querer fazer as coisas, né, mas também eu posso desmoralizar. Então, por quê? Cara, só um no time bate a meta, ou bate mais que a meta. Essa pessoa é conhecida como o comercial da área, né? Então, só ele, sozinho, bate a meta. E, às vezes, quando a gente coloca no CAC na média da área, vai ver que está tudo bem. Só que não está legal. Quando eu olho o CAC individual, eu vejo que tenho vendedores que, por exemplo, não estão trazendo aquele que precisaria. Então, às vezes, o cara que está mais tempo, aquele lobo solitário, aquele cara que trabalha sozinho, né, que é o vendedor tubarão, né, muitos conhecem, ele está lá, tem o custo dele, mas ele traz muita venda, né? Então, os olhos estão para esse cara, todo mundo cuida bem, todo mundo tem muito cuidado com essa pessoa. Mas, né, enquanto isso, eu acabo desmoralizando os demais. Ou seja, às vezes eu criei uma meta tão alta que só um consegue bater. Mas 70%, 80% do time, que é que sustenta a área, acaba ficando chateado com isso. Ele não consegue bater a meta, vê que é muito difícil e acaba gerando rádio corredor, conversa, e as pessoas vão cada dia mais se desanimando e acabam entregando cada vez menos e acaba tendo ou demissão ou saída da empresa por conta disso. Então, aqui também eu tenho que chamar a atenção para vocês que estão no comercial, de que se só um no time bate a meta, os demais não, aí precisa ser também trabalhado no formato adequado. Porque senão eu sempre vou ter um que é tubarão, que vende mesmo, que é o cara que é bom, que todo mundo ama, idolatra, e o restante não consegue chegar naquilo ali. É claro, não vamos nivelar por baixo, né? Mas também não vamos criar uma coisa que não seja atingível pela média, né? Pelos demais. Então, posso criar aqui escalas de comissão, eu posso trabalhar em outras coisas mais interessantes aqui que eu possa equilibrar um pouco mais o time. Uma outra coisa também que acontece, né? A realidade dos times comerciais, né? Então, treinamento sobre vendas, pouquíssimos têm toda semana, né? Ou alguns têm um a cada 15 dias, né?
ou às vezes alguns nem têm, né? Então, a empresa às vezes espera que a pessoa faça isso sozinha, né? É uma coisa que eu sempre gostei de fazer é treinar. Então, tenho bastante material, gosto de falar sobre vendas, né? Publico muitas coisas no LinkedIn. Outro dia também estava revisando meus playbooks aqui, fiz uma apresentação lá para o Pipe Lovers também sobre outras coisas assim relacionadas à carreira. É uma coisa que eu indico para vocês, tá? Sempre tá treinando, sempre estar treinado, né? Ter essa rotina dentro do time de vocês, né? Ter pessoas de referência também dentro do time para perguntar alguma coisa, consumir algum livro, algum material, alguma outra coisa que vocês possam fazer também, fora a empresa, fora o expediente de trabalho também, porque isso fala sobre a carreira de vocês, né? Não só sobre a empresa, né? Mas sobre a carreira, né, de futuro. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguém quer falar mais algum ponto aqui? Quer escrever algum comentário aqui? Eu vou lendo, tá? Mariana, todo mundo gosta do Pagoto mesmo. O Romel aqui, né? A empresa argumentou que queria as informações para formatar melhor a proposta, né? Sim, às vezes a empresa precisa entender um pouquinho mais sobre os seus custos, né? Para também poder fazer uma proposta adequada. É claro, às vezes tem vendedores que valem muito mais aquilo que a empresa pode pagar também, né? Mas também tem outros que, olha, cara, eu ainda estou desse tamanho, eu não consigo te pagar um salário bom agora, mas tu entrando, trazendo resultado, no futuro eu posso te dar um share, por exemplo, tu vai poder comprar uma parte da empresa, ou uma outra coisa, acaba também recebendo isso como uma bonificação de futuro, né? Então, tem negociações nesse estilo. Normalmente, diretor, né, vagas de diretor, CEO, né, outras, normalmente tem alguma coisa envolvida aí. Olha aqui, a Clarissa Borges, né? Como ajustar a remuneração para um executivo de vendas que é farmer e hunter ao mesmo tempo? Boa pergunta. A gente sempre precisa avaliar um pouquinho aqui como é que é a rotina da empresa. Então, se o vendedor ele precisa prospectar, fechar, depois que fechou, precisa cuidar do cliente, vai ter uma hora que ele vai ficar sem fazer vendas novas. Ou seja, a minha base está tão grande que está demandando tanto, eu não consigo mais dar conta disso. Então, tem que ter, Clarissa, eu acho um pouquinho mais de clareza da empresa. Olha, beleza, eu vou trabalhar na minha base, né, para trazer venda nova, né, ou vou ficar focado só naquilo que é cliente novo, né? Então, tem que ter um equilíbrio, porque senão, se tu não ganha mais comissão daquele que tá na tua base, por exemplo, aí vai ter uma hora que tu vai ficar sem comissão nova, né? Ou tua performance de venda de coisas novas também vai diminuir. Então, tem que entender um pouquinho melhor, né? O que seria a tua rotina para não ter também aqui uma sobrecarga, tá? Gente, trazer aqui um pouquinho para vocês antes de finalizar, tá? E aí depois eu vou deixar aberto mais para pergunta aqui. Normalmente o pessoal quer perguntar qual o salário e tudo, né? Mas vou trazer então aqui só um resuminho daquilo que eu falei, né? Então, qual é o negócio, né? Ajustar o fixo, né? O variável, né? Com um ciclo de venda. Então, se, por exemplo, até 90 dias, vamos fazer 40, 60, 50, 50, ou seja, 40% de fixo, 60% de comissão, ou 50% de fixo, 50% de comissão, né? Aqui, claro, eu estou falando em OTE, ou seja, On Target Earning, tudo que eu vou ganhar se eu bater a meta. E se o meu ciclo for maior que 90 dias, 6 meses, por exemplo, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, cara, aqui eu vou ter que investir muito mais. Então, a empresa também precisa selecionar uma excelente pessoa, pagar uma remuneração ali que seja adequado, né, em torno de 70% daquilo que ela vai receber e depois um 30% de comissão. É mais ou menos essa relação, tá? Aqui não existe um certo nem um errado,
mas se pagar de forma inadequada, eu vou estragar muito o relacionamento do time, a desmoralização do comercial, e assim só vai trazer coisa ruim. Então, menos que 80% da meta, aqui vocês podem fazer um negócio escalonado. Por exemplo, o de 50% do salário ou um valor fixo ali por cada venda nova, mas se eu atingir mais que 80% a 100, por exemplo, eu posso pagar o multiplicador vezes 100% da meta. Porque, cara, isso é o normal de acontecer, 80%, 80% a 100% da meta, né? E se eu passar de 100% da meta, eu posso ter um acelerador, um kicker, ou alguma outra coisa que incentive o cara a não parar quando está no 100% da meta. Ou seja, eu quero vender, 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 vender. Baixou o espírito do Botini lá e vai para cima. Eu já tive vendedores, por exemplo, de que conforme a escala que eu fazia de comissão, conforme o percentual atingido, ele se segurava, né? Segurava ali a venda, deixava para o mês seguinte para juntar com um pouquinho mais de venda que ele tinha para ele ultrapassar uma faixa e ter um valor mais adequado de comissão. Só que era ruim também porque chegava no mês subsequente, a venda esfriava e ele acabava não fechando, né? E isso acaba virando uma bola de neve até uma hora que fica insustentável. Isso também é papel do head, da área, entender no pipeline forecast com cada um, né? O que pode fazer melhor, diferente, ou conseguir alavancar essa venda para que ele possa chegar num comissionamento maior, né? Claro, pessoal, a gente está falando sobre salário fixo aqui, né? A minha publicação muitas vezes foi enviada para CEOs, né? E para outras empresas aqui, e muitos vieram comentar também comigo, né? Às vezes é uma cotoveladinha aqui, né? Por causa do fixo que a pessoa está recebendo. Mas entendam, né? Que isso também faz parte, né? Entender aquele resultado que você gera, né? Se é sustentável ou não para a empresa, né? E se vocês conseguem também aumentar, aqui tem um valor mais adequado de salário fixo. Então, qual é o ROI da minha cadeira? Né? Sou caro ou barato para a empresa? Cara, se tu está gerando 5 a 7 vezes a mais daquilo que tu custa para gerar aquilo ali, está adequado. Só que o custo não é só o salário do vendedor, é todo o aparato do comercial. Entra a gestão também, entra o marketing, entra o lead gerado, entra a campanha lá que gerou um lead para você poder fechar, né? Então, todo esse custo ele precisa ser calculado, e se estiver nesse formato aqui adequado, vocês podem chegar lá, olha, eu trabalho tanto tempo, gero esse resultado, né? O ROI da minha cadeira é tanto, né? E também, cultura, né? Pessoal, quem vive de vendas, né? Tem que ter constância diária. Então, e eliminar também aquela dependência de um vendedor muito bom da área, né, que vai lá e salva todo mundo, ou aquela bala de prata no final do mês, né, nos últimos dias do mês, ali que eu acabo fechando uma grande venda e salvou o meu CAC médio, né, número de clientes 2, mas foi 2 grandes contas que, nossa, foi muito legal. E olha, eu já tive bastante vendedor que falava, eu quero fechar grandes contas, né, eu quero fazer isso, porque daí eu consigo ganhar mais comissão. Cara, no final das contas, não é. Se você é bom com um cliente pequeno, de fechamento, assim, de ticket médio de 500 a 1.500 reais, e, cara, ele fechou rápido, perfeito, não importa. Tu tá fazendo um formato correto. Se tu pegar um cara que é mais, de ciclo mais longo, ali vamos pensar um pouco ali, 5 a 10 mil reais, mais ou menos, que vai levar 60 dias, 90 dias no máximo, cara, fechando aquilo ali numa constância legal também vai te trazer também um bom resultado. E é claro, venda de enterprise grande, cara, tu vai fazer isso uma vez no ano, 2 vezes no ano, né, grandes contas, né, só que tu tem que mesclar com tudo isso para ter um formato adequado, né. O Renato Figueiredo aqui falará um pouco mais de OTE, né? Então, quais as melhores práticas para empresas SaaS? Excelente pergunta. Renato, já trabalho quase há 20 anos em empresas de tecnologia, tá? Então, o que eu vejo aqui? Vai depender do ciclo de venda da empresa, né?
Então, se o ciclo de venda dela for, por exemplo, 30 dias, 60 dias, 90 dias, a gente pode pensar 50-50. Por exemplo, o ticket aqui é de, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000 no máximo, né? Não sei se é o caso, né, do teu, Renato, mas vamos pensar aqui em torno de 6 a 8 mil de fixo, é o comum a gente ver, mais ali uma comissão que a pessoa pode ultrapassar ali chegar a 12 mil, mais ou menos, né, a 15 ali de OTE. Tecnologia é assim, outros mercados, por exemplo, serviço, one shot, né, eu não consigo pagar, por exemplo, né, uma mensalidade, porque é só aquele serviço que a pessoa vai fazer. Então, normalmente é um percentual daquele fechamento, né? Então, às vezes pode variar de 2% a 10%, mais ou menos, né? Pode ser que seja mais do que isso, mas é raros casos que a gente acaba vendo. Mas empresas de tecnologia, a gente vê mais ou menos isso, tá? Renato, eu consegui responder a tua dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui enquanto isso. Ju, tem mais alguma pergunta aqui que talvez eu tenha deixado passar? Não, eu estava anotando, mas daí você começou a responder no meio, daí eu deixei quieto, porque eu gostei da dinâmica, gostei bastante. Legal. Mas está todo mundo elogiando bastante aqui, o conteúdo foi Boa. super rico. Já teve umas ideias ali de outros próximos encontros também, ideias bem legais que a gente pode abordar também. E Boa. foi uma aula, eu estava anotando um monte de coisa aqui. Obrigada, Thiago. Nada. E, pessoal, assim, né, a carreira de vocês, né, nunca espere, né, os demais dizerem o que você pode ou não fazer. Então, é interessante aqui que vocês tenham clareza, né, com relação à remuneração, né. Então, tem, como a Sales Hunter a gente faz aqui, né, acaba fazendo a pesquisa nacional de salários, e na hora que também a gente traz um novo cliente, a gente conversa muito todo sobre essa dinâmica, né, e depois também a gente vê assim um formato mais adequado, né, de comissões nesse formato que eu mostrei para vocês. Agora tem uma outra questão que eu queria falar para vocês, né? Às vezes aqui muita pergunta. Se eu trabalho presencial, remoto, né, ou híbrido, o que a gente mais tem feito aqui, né? Verdade, tá? Trabalho remoto está cada vez menor, né? Então, o que a gente vê, 70%, 80% das vagas aqui, ou é presencial ou é híbrido, né? E eu acho que agora o mercado está mudando um pouquinho mais, tá? Então, por que isso está mudando? Porque é melhor para passar cultura, é melhor para ter treinamento, é melhor para ter outras coisas que o remoto muitas vezes a gente acaba não tendo, né? Esse entrosamento um pouquinho maior, né? E também, quando a gente publica uma vaga remota, aqui chove de inscrição. Quer ver se for um salário de gerente remoto, né? Um salário lá de R$ 20 mil, mais ou menos. Aí chove de inscrição, né? Mas é isso que acontece. Mas tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Pessoal, vocês gostaram então do conteúdo? Só tem elogio ali. O Rafael falou excelente conteúdo. E quando o vendedor trabalha com parceiros, abrindo clientes que vão industrializar ou distribuir as soluções da empresa, como podemos pensar na remuneração? Excelente pergunta. Então, o que acaba acontecendo nesses formatos, tá? Normalmente é aquilo que a carteira do parceiro vai render. Então, eu vou abrir um parceiro, aquele parceiro vai trazer tanto em venda. Então, normalmente quem é responsável por parceria vai ter um percentual daquilo dali, daquela recorrência que ele vai trazer. Se for serviço, né, que é um one shot, né? Se for de venda recorrente, por exemplo, é SaaS, né? Então tem aquela mensalidade. Tem empresa que vai fazer, olha, então em 6 meses tu vai ganhar o comissionamento em cima disso, em um ano tu vai ganhar o comissionamento em cima disso, depois fica sem, né?
Ou, às vezes, não, é na primeira mensalidade só. Então, aqui tem vários formatos. O que acontece é essa dinâmica, essa engenharia de números aqui, ela precisa ser sustentável. Então, pode calcular, Rafael, e às vezes pegar outras referências de mercado, tá? Bom, e teve mais uma também, Thiago, ali da Uhum. Clarissa. Se remuneração pelo faturamento da carteira de clientes ainda está em vaga ou tem caído no desuso. Sim, isso aqui é bem comum, tá? Então, empresas, por exemplo, de energia, a gente faz vaga aqui para eles, tá? Então, do tipo, tem de 10 a 12 mil um vendedor de alto calibre, né, que vai ficar em front, né, comercial, ele vai ter um fixo durante um ano, de 10 a 12 mil reais. E depois aquilo que a carteira trazer. Então, dentro dessa empresa, eu sei que tem gente que faz salário de mais de 100 mil reais. Mas é porque tem um percentual que ele acaba ficando em cima de toda aquela, enquanto o cliente é cliente, né? E remuneração de faturamento dentro da carteira também ela continua acontecendo, tá? É bom, né, Clarice, a gente pegar e herdar uma carteira que já está trazendo bastante dinheiro, né? Mas normalmente não é o que acontece. Então o vendedor tem que entrar, tem que trabalhar, né? Tem que fazer aquele mundo girar para daí trazer a comissão em cima daquilo. Se eu estou trazendo uma nova comissão dentro, tipo, dinheiro novo em cliente antigo, né? Não tem problema nenhum de trazer um comissionamento em cima disso. A não ser que a minha negociação foi tudo lá para o salário fixo, né? Então, tem formatos também que podem acontecer, né? Obrigado, pessoal. Perguntaram aqui quando que a gente vai divulgar a pesquisa de salários. Vai ser em março, tá, Renata? A gente está em processo de finalização ali e observando bem os dados e em breve a gente vai divulgar. Se você respondeu ali, você vai receber direto no e-mail. Tá, eu acho que o Renato vai fazer mais uma pergunta ali, porque na transmissão para o LinkedIn ele tem um pouquinho de delay. Então, às vezes um Opa, minutinho e tal, pode acontecer. Ô Ju, deixa o nosso QR Code aqui, caso alguém queira também vou queira deixar assim. entrar em contato conosco, né? E se alguém quiser, olha, quero falar com o Thiago, tal, não tem problema, pode mandar lá, eu vou conversar com vocês também. Ou me chame no LinkedIn, fique à vontade também, tá? Perfeito. O Renato tem mais uma pergunta aqui, né? Tem empresa SaaS grande mandando, né? Mudando, desculpe, que não pagam mais comissões, apenas fixo. Como vocês, especialistas, têm visto esse movimento? Excelente pergunta, Renato. Qual é o grande motivador de um vendedor? Né? Muitos são motivados pela comissão. Então, você pode ter um fixo mais alto, sim, mas a comissão, aquele negócio do novo, de trazer alguma coisa nova, de ganhar um dinheiro um pouco a mais, é uma atração muito forte para que tu traga novas vendas. Por mais que tu tenha um bom ambiente, a pessoa goste muito de vender, ela entenda a responsabilidade dela, mas a comissão, pequena que seja, né, ela vai trazer um pouco mais de atenção, vai trazer um pouco mais de fome para o vendedor. Então, a comissão ela é muito interessante para fazer esse movimento trazer mais resultado, né? E também, quem é um vendedor que não vai gostar de ganhar um pouquinho mais de comissão, né? Obrigado, Carlos. É isso aí. A gente gosta de falar sobre isso, né? Sobre vendas, esse é o nosso mundo, gente. Então, falar aqui com vocês é um enorme prazer, porque a gente traz um pouquinho da nossa prática aqui, de todo dia, de todas as reuniões que a gente faz, né? De todas as consultorias aí de estruturação de time a gente faz para vocês também. E não sei se tem alguém daqui que ainda não me segue, né? Lá no meu LinkedIn também tem bastante material, tem bastante coisas que eu falo da arquitetura de comercial e de vendas B2B, tá? Tem dicas sobre follow-up, tem dicas sobre salário fixo e variável, tem sobre CAC, tem de tudo, tá? Então, eu gosto ainda de vender, tá? Apesar de fazer função de gestão, eu gosto muito de vender, é uma coisa que eu tenho muita paixão por isso, né? E já fiz várias funções dentro do comercial, então, assunto a gente tem bastante. Combinado, então. Então, vamos chegar ao fim. Se vocês tiverem mais perguntas, o LinkedIn da Sales e também do Thiago está disponível aí. E obrigada aí pela presença, pessoal.
Obrigado, pessoal. Se alguém quiser depois me chamar também, tá, para algum outro momento, tá? Fique à vontade, né? Estou aqui para poder ajudar vocês. É só mandar uma mensagem privada ali para mim, né? Ou me chamar aqui mesmo na Sales Hunter, tá bem? Valeu, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Espero que tenham